regularizar essa situação? Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade, estão me ouvindo? Sim, com certeza. Bom dia, perfeito. Bom dia a todos aí. É o seguinte, de fato, como vocês já anunciaram, hoje é o último dia com relação ao primeiro turno, que a gente tem uma contagem de 60 dias, e com relação ao segundo turno ainda temos aí até o dia 9 de janeiro, a essa extensão do prazo. Mas é bom estar atento. Então, assim, ao eleitor que está ouvindo a Rádio Cidade e não foi votar, primeiro ele tenha consciência de que a suspensão do título eleitoral, a eventual suspensão do título eleitoral, ele torna ele com problema na vida, né? Como um todo, concurso, passaporte, outros documentos, porque eventualmente o título dele pode ser cancelado. Cancelado quando há 3 vezes sem ou não pagar multa ou justificar. Lembrando que, embora a lei fala de forma equivocada de 3 eleições, mas são 3 votações. Então, uma eleição de 2 turnos é ideal que ele já saiba que ele já tem duas dívidas com a Justiça Eleitoral. Na terceira, ele tem seu título cancelado e ele passa a ser uma série de consequências na vida dele. Então, ele pode resolver esse problema tanto baixando o aplicativo do e-título, que está disponível aí em qualquer das plataformas, ou Android ou iOS. Ele pode também ir ao site da Justiça Eleitoral, como também pode procurar o cartório eleitoral. E aí ele vai justificar a sua ausência e aí a Justiça Eleitoral pode deferir. Caso seja indeferido e ele for uma pessoa com poucos recursos, também pode isentá-lo. Mas caso seja indeferido, ele pagará uma multa que é relativamente baixa, R$3. Se eu não me engano, porque varia de 3% a 10% de um valor básico, é 35%. Então vai ser 3 pontos, no máximo R$3,60 no máximo. É um valor, né, Marcílio? Então essa irrisório, deve né? ser feita até hoje. É um valor irrisório, né, comparado ao que você pode fazer votando, né? Então, que isso sirva de alerta para as pessoas, né, que é mais fácil ir votar do que fazer toda a burocracia da justificativa do voto. Exatamente, Laís. Inclusive, quem estava fora do país tem 30 dias comprovando que na época da votação estava fora, estava no exterior, e aí você traz a sua justificativa, como passagem, hospedagem e comprova, e tem 30 dias quando você volta para fazer essa justificativa. Essa possibilidade também poderia ter sido feita em qualquer cartório no dia das eleições também. Lembrando que as pessoas, quando forem justificar, levem documentos que justifiquem sua ausência. Também, aproveitando o ensejo de utilidade pública que a Rádio Cidade está fazendo aí aos seus ouvintes, também quem foi convocado para votar e não votou, quem foi convocado para trabalhar e não trabalhou também está sujeito a multa. Então é bom regularizar essa sua situação perante a Justiça. Se uma sessão atrasou porque alguém foi convocado e não foi, essa multa pode ser aumentada em até 10 vezes. Então sempre é bom saber se você está regular perante a Justiça Eleitoral. Eventualmente você consegue um emprego ou um emprego público, ou precisa tirar algum documento e ter um impedimento lá. Quando vai ver, normalmente pode ser que você não está cumprindo suas obrigações com a Justiça Eleitoral com relação ao voto. Como você falou, né, Marcílio, cada turno é considerado um pleito diferente. Então, para cada um deles tem uma justificativa, uma nova justificativa para ser feita, caso a pessoa não tenha comparecido nem no primeiro turno e nem no segundo turno, né? Exatamente. Essa multa, ela é um tanto baixa, mas é porque nós temos um ordenamento jurídico que a gente chama, uma legislação, que a pessoa deve ir votar. Essa regra de dizer, é obrigado votar, não, é obrigatório dentro de uma faixa, né? Se você até 18 anos não é, mais de 70 não é, e nesse intervalo, se você não for votar, você não é que esse obrigatório, como muitas vezes soa, não é um obrigatório que você vai ser preso ou vai ter sua vida, causar algum dano na sua vida, não é isso. No nosso perfil, a nossa legislação
que até hoje não foi alterada nesse sentido, ela determina que as pessoas devem ir votar. Há um consenso em que esse número alto de abstenção no Brasil, caso não fosse o voto fosse facultativo, talvez, diante da dificuldade de votar de muita gente também, talvez ia alterar muito o cenário político. Mas isso é uma discussão para outro momento, né, se o voto deve ser ou não facultativo. Por enquanto, o voto você tem que comparecer. Se você não comparecer, você tem que justificar ou pagar uma multa de um valor de R$ 3,50 e poucos centavos. Então, contabilizando, como você bem colocou, que nós tivemos uma eleição de 2 turnos, se essa pessoa não foi votar nos 2 turnos e não votou na eleição passada, por exemplo, numa cidade que tenha 2 turnos, essa pessoa possivelmente já está com o título cancelado e vai ter que reaver seu título num processo um pouco mais burocrático perante a Justiça Eleitoral. Perfeito, Marcílio. Muito obrigada, viu, pelas orientações. A gente torce que todo mundo fique atento aos prazos e até uma próxima. Tá, eu que agradeço, Laís, agradeço a todos e estou à disposição e aos ouvintes da Rádio Cidade. Sempre é um enorme prazer para mim. Muito bem, deixa só eu passar o serviço aqui. Você pode fazer essa justificativa pelo aplicativo e-Título e também pelo sistema Justifica, que é o justifica.tse.jus.br. Tá dado o recado então. E agora vamos para o intervalo, gente. Daqui a pouquinho a gente